Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina Goreses e vamos dar início a uma nova aula de literatura. Hoje eu trouxe para vocês ele, Mário de Andrade, poeta modernista, com a sua Ode ao Burguês. Os objetivos da nossa aula de hoje: interpretar o poema Ode ao Burguês de maneira implícita e explícita. Reconhecer a linguagem coloquial, porque a linguagem coloquial era uma das características da escola literária modernista, uma linguagem mais simples, mais voltada para o povo, presente no texto bem aos moldes da escola literária a qual ele pertencia. Reconhecer a presença da figura de linguagem denominada ironia. Habilidades: interpretar no poema os efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos, dentre eles as figuras de linguagem. Inferir informações implícitas nos textos lidos. Mário de Andrade. Vamos conhecer um pouquinho os aspectos da vida desse autor muito importante para a literatura brasileira, um poeta modernista. Mário de Andrade. Mário Raul de Moraes Andrade. Ele foi um poeta, um contista, cronista, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro. Um dos fundadores do modernismo no país. Ele praticamente criou a poesia brasileira moderna. Percebemos que o Mário de Andrade, ele foi muito importante para a poesia modernista brasileira. Com a publicação de sua Pauliceia Desvairada em 1922. Em 1922, justamente no ano em que houve a Semana de Arte Moderna em São Paulo, ele publicou o seu livro chamado Pauliceia Desvairada, fazendo uma referência à cidade de São Paulo em todos os seus aspectos. Autor de Macunaíma, Pauliceia Desvairada e outras importantes obras da literatura brasileira, Mário de Andrade foi um grande estudioso da cultura nacional. Lembrando que o Mário de Andrade, ele não foi só um poeta. O Mário de Andrade, ele foi um contista, cronista, romancista, musicólogo, historiador de arte. Justamente por ele ser historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro, ele estudava a fundo a cultura nacional. Ele tinha um acervo cultural a respeito da nossa cultura nacional. E o poema de hoje a ser lido, a ser analisado é a Ode ao Burguês. Ode vem de música, vem de canção. Ode ao burguês. Eu insulto o burguês. O burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo. O homem curva, o homem nádegas. O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Nós percebemos que nesse texto, Ode ao Burguês, que é um texto modernista, e os modernistas, eles faziam o quê? Eles eram poetas que se rebelavam contra um passado aristocrático. Os modernistas se rebelavam contra as elites aristocráticas e eles faziam textos bastante críticos, com nuances de criticidade, onde havia críticas referentes à política, referentes à economia, referentes às elites que comandavam a política. Eram elites
aristocráticas. E quando ele diz eu insulto o burguês, ele está justamente referindo-se a essas elites, a essa política que na época era a política café com leite, elites oligárquicas que comandavam tanto a cultura quanto a política brasileira. E os modernistas eram poetas que surgiram justamente para desconstruir essa burguesia, para desconstruir essa sociedade burguesa que aniquilava direitos, que aniquilava o sujeito simples, o proletário, o sujeito que estava aquém dessa ordem centralizadora. Eu insulto as aristocracias cautelosas. É muito importante nós citarmos esse insulto. Quando o eu lírico coloca eu insulto as aristocracias cautelosas, ele está justamente falando que a poesia modernista veio para isso, para insultar as aristocracias cautelosas. Os barões lampiões, percebam que ele coloca títulos de poder. Eu insulto não só as aristocracias cautelosas, mas os barões lampiões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns 1000 réis fracos para dizerem que as filhas das senhoras falam o francês e tocam os printemps com as unhas. Ou seja, ali nesse poema, ele até coloca um pouco do cotidiano da burguesia. As filhas das senhoras falam francês e tocam piano, tocam os pianos, os teclados com as unhas. Então percebemos ali toda uma rebeldia contra as aristocracias, contra as elites retrógradas, até porque os modernistas, eles propuseram um tipo de literatura onde eles propunham um tipo de literatura crítica, um tipo de literatura que evidenciasse as desigualdades sociais no país. Vamos assistir agora mais um trechinho do Ode ao Burguês. Vamos assistir juntos? Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguns 1000 réis fracos para dizer que as filhas da senhora falam o francês e tocam os prantãos com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol? Choverá? Arlequinal. Mas a chuva dos rosais o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos um colar? Conte 500, mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesma, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas. Ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempiternamente as mesmices convencionais. De mãos nas costas, marco eu o compasso. Eia! 2 a 2. Primeira posição, marchem! Todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio insulto, ódio raiva,
Ódio mais ódio. Morte ao burguês de olhos, cheirando a religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão. Fora! Fora, bom burguês! E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim. Análise do poema Ódio ao Burguês. Figuras de linguagem que compõem o texto, percebemos que há bastante metáforas, que é quando eu transfiro o sentido de uma palavra para outra. As características do modernismo no poema. Engajamento social que permeia o poema. Sim, é um poema modernista, onde há presença de figuras de linguagem, onde ele transfere o sentido de palavras para outras, como também há as características do modernismo, onde eles propõem um tipo de escrita mais coloquial, mais voltado para as massas, onde eles também propuseram uma poesia crítica, uma poesia que evidenciava as desigualdades sociais. Percebemos também um engajamento social, até porque o poema Ode ao Burguês é um poema engajado social e não um poema lírico amoroso. Vamos agora a mais uma citação de Mário de Andrade. Minha obra toda badala sim. Brasileiros, chegou a hora de realizar o Brasil. A minha obra toda badala sim. Brasileiros, chegou a hora de realizar o Brasil. Mário de Andrade. Você na TV. Isso mesmo, você na TV. Que tal produzir um poema aos moldes de Mário de Andrade? Escolha um tema de ordem social, ou seja, aquele tema engajado social, e faça um texto poético. Utilize as figuras de linguagem, em especial os sarcasmos, em especial as ironias. Envie o seu texto para TV Educaides. Estamos esperando pelo seu texto. Bom, gente, a nossa aula fica por aqui. Eu espero muito, mas muito mesmo, que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Beijos, fiquem com Deus.